Capítulo 1 foi dividido em 4 partes: Moisés, o Cristo e o Espiritismo, apresentados pelo Américo, pela Andréa, pela Jamila. Muito bem apresentados, aliás, foi muito bom. Hoje nós vamos apresentar a Aliança da Ciência e da Religião e a Nova Era, que finaliza esse capítulo 1. Ciência e religião. As duas alavancas da inteligência humana. Presta atenção, gente. As duas são elas que nos impulsionam para frente. Desenvolve a nossa inteligência e os nossos sentimentos. A inteligência abarca também os sentimentos e as emoções. Revela as leis do mundo material. A ciência que revela essas leis. A religião revela as leis do mundo moral. Ciência e religião têm o mesmo princípio, Deus. Não podem contradizer-se. Ora, se o princípio é Deus, tanto para uma quanto para outra, não pode haver contradição entre elas. É o que afirma Allan Kardec. As causas do conflito, ciência versus religião, é por uma observação defeituosa. Por isso que não se entende, porque observam-se de modo incorreto, uma com relação à outra. Excesso de exclusivismo é o traço de união, é a revelação do Espiritismo. Traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. É isso que nós vamos ver, meus irmãos, é isso que está aí anotado. O que é que Kardec falou, dentre outras coisas, sobre estas leis que regem os dois universos, material e espiritual. Missão do Espiritismo, leis do mundo espiritual. Estão nestas obras aí que vocês todos conhecem, né? A maioria de vocês, pelo menos. E o Evangelho não pode faltar nesse conjunto. Estas são leis das relações com o mundo espiritual, dentre outras aplicações destas obras. A vida no mundo espiritual, revelação do Espiritismo, que é uma aplicação das leis do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, unindo ciência e religião. Você acha que André Luiz, que é o autor dessas obras, fez essa conexão das leis do mundo espiritual com o mundo material? Sem dúvida. Em qual destas obras você destaca esta relação mais intensamente? Talvez nos Mensageiros. A evolução em dois mundos? Também. Né? Mecanismo da mediunidade? Também. Você concorda? E, afinal, são em todos. São todos. Mas, maravilhosamente conectados os dois mundos, a ciência material, comentada no mundo espiritual, em suas aplicações. Kardec comenta isso. Fé e razão não se entende. Por que será? Uma representa o mundo material e outra o mundo moral. A falta desta união está
exatamente. A questão de que só não existem só esses dois mundos, não. Tem mais um, que é o mundo espiritual. É ele que está faltando para ajudar a conexão da ciência, da religião, da razão e da fé. A dinâmica da evolução, meus irmãos. Comenta Kardec também o seguinte: as leis da religião e as leis da ciência, na verdade, recebem a impulsão das leis do mundo espiritual. Quer queiram, quer não, mas recebem. É um mundo espiritual que, através de suas leis, impulsionam a religião e a ciência. Mas nós vamos conferir isso. Como é que Deus atua com suas leis? Vamos colocar aí 10 leis, né? Porque tem os 10 mandamentos e tem as 10 leis morais do Espiritismo. Como é que Deus atua, meus irmãos? Deus não para. Está sempre fornecendo energia pelas suas leis. E as leis, então, funcionam impulsionadas por Deus. E essa impulsão de Deus está também na mente de todas as criaturas. Então, através da impulsão de Deus em suas leis, nós recebemos uma bênção de estar sempre sendo impulsionados para o progresso, para a fé, para a razão, aumentando a nossa capacidade de exercer a influência no mundo. Vamos ver as aplicações disso. Leis para os homens que estão na Bíblia. As leis do mundo espiritual fazem falta aqui? O que você acha? Eu acho que aí quase que deve estar tudo que a criatura precisa cumprir e fazer. Mas, por falta de conhecer exatamente o que acontece no mundo espiritual, ninguém obedece isso aí. É exatamente por falta disso. E por causa disso, veio Jesus para dar uma abertura na mente humana a respeito das realidades do mundo espiritual, dizendo, por exemplo, meu reino não é deste mundo, não é? Há muitas moradas na casa do meu Pai, abrindo a mente humana para que o homem compreendesse a extensão da aplicação dessas leis. Os homens, em todos os tempos, observou Kardec, estavam diante de uma sequência de leis e eles trabalhavam nelas, procuravam organizar leis em torno dela, por exemplo, sobre o trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, o que era permitido, o que não era permitido, em cada uma dessas objetivas aplicações do que nós hoje chamamos de leis. O homem girou em torno disso, inclusive, especialmente sobre a justiça e sobre a religião. Aí, as leis do mundo espiritual fazem falta aqui? O que você acha? É a mesma coisa, não? Mesma coisa. Nunca os homens puderam ampliar, até hoje, na nossa sociedade, é isso que a gente vê aí publicamente, na televisão. As informações dos acontecimentos sobre estas leis que os homens trabalham sobre elas. Mas eles não usam conhecimentos do mundo espiritual para aplicá-las.
Então, fazem sim muita falta. E foi o que Kardec fez. A lei aplicando a religião como adoração a Deus. E a justiça como justiça, amor e caridade. Colocando Deus no centro de tudo. E a nossa consciência sendo alimentada por Deus. E aí projetou na mente humana a terceira parte do livro dos Espíritos, estas leis com os conhecimentos do mundo espiritual. Ali nós temos um livro aberto para compreender estas leis que os Espíritos aprovaram como as 10 leis semelhantes às de Moisés, ou a continuação delas, na linguagem deles, e nós, então. E Emmanuel, por isso mesmo, afirma no livro Consolador, o Espiritismo é o iniciador da sociologia com a aplicação do Evangelho redivivo. Trouxe lá de trás o apagado estudo do Evangelho, cheio de bloqueios, para aplicar nas leis morais que o homem trata na sua sociedade de hoje, tentando compreender melhor a si mesmo, seus direitos, direitos do próximo, do equilíbrio social, da justiça, etc. Bom, agora vamos entrar na ciência. A ciência eu tirei do livro Consolador. Os Espíritos informam que não podem ensinar o homem a ciência. Eles ajudam através da inspiração os homens que lidam com todas as ciências do mundo. Mas não podem fazer isso, porque senão o homem não desenvolve a inteligência. É para isso que ele existe. Então, eles podem, no entanto, como fez Emmanuel nessa obra, comentar o progresso da ciência quando abrir a sua percepção à presença do mundo espiritual. Né? E coloca no seu primeiro capítulo as ciências fundamentais, que são abstratas, especializadas, combinadas e aplicadas. Aliás, todas as ciências, ele divide as ciências nestas que estão aí, nessa lista. Por exemplo, as fundamentais são a química, a física, a biologia, a psicologia. As abstratas, a matemática, a estatística e a lógica. As especializadas. Astronomia, meteorologia, zoologia e botânica. As combinadas. História, geografia, geologia. E as fundamentais, ou as aplicadas. É a agricultura, engenharia, medicina, educação, economia. Esse é o ponto mais difícil para a gente compreender bem, né? A questão que surge. As leis do mundo espiritual fazem falta aqui? O que você acha? Bom, para compreender melhor, faz falta sim, porque a gente pode ter uma visão do mundo material, não uma visão global, se não tiver o mundo espiritual. Falta visão global, para o homem compreender melhor até as leis da natureza material. É o que fez Emmanuel no Consolador, em todo o seu primeiro capítulo. Por exemplo, falando da ciência em geral, ele afirma que ela tem absoluta necessidade do espiritismo. Falando da química, ele afirma: os homens aprenderam a química com a natureza, sem lhes apreender a origem divina. A lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo, inclusive as individuações químicas, os elementos químicos. Está dizendo que tudo tem que progredir, é lei de Deus.
o progresso. A química biológica. Na célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino. Então, a ciência precisa olhar a célula orgânica, que forma os nossos corpos, por exemplo, né, como algo que tem um agente divino, para trabalhar nesse agente divino também, e não só nos corpos como uma máquina. Radioatividade, através dela, verifica-se a evolução da matéria. É uma nova visão da matéria, vamos dizer assim, evoluindo num processo para chegar até o reino mineral, vegetal, animal, etc. Muda completamente a visão. Sobre a física, existem espíritos encarregados de todos os grandes fenômenos físicos da natureza. Já imaginou? O magnetismo espiritual é um fenômeno da vida em todos os seres. Olha só. E até hoje a nossa ciência não chegou no magnetismo espiritual propriamente dito. Ela domina o magnetismo das energias eletromagnéticas que circulam na natureza, inclusive nos órgãos, no corpo. Mas não entra ainda no magnetismo espiritual, que é aquele magnetismo do passe, etc. A biologia. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos. As leis da genética. Os fatores espirituais. A genética, se investigar os fatores espirituais, poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem. Olha só, se considerarem os fatores espirituais. É o trabalho de Emmanuel nessa primeira parte do Consolador. Por exemplo, sobre a sociologia. A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. A pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. É uma nova ideia. O mundo espiritual, as leis do mundo espiritual exercendo ação na mente daqueles que lidam com os progressos das leis do mundo material. As questões proletárias serão resolvidas quando os homens se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Muito bom. Bom, meus irmãos, tem muito mais, mas nós não vamos ler. Vocês têm o convite para estudar a obra O Consolador, falando desta falta que faz na ciência humana material as leis do mundo espiritual. E também, lembrando que, nós já vimos, é Deus que movimenta todas essas leis. E Deus conecta o mundo espiritual com o mundo material, sim. E haverá um grande progresso quando isso acontecer e for aceito pela humanidade. A missão do Espiritismo na reforma do mundo é no livro Universo e Vida, quando o espírito áureo, o mentor do Fraternidade, Allan Kardec, faz exatamente um apanhado sobre isso. As leis do mundo espiritual exercendo ação na medicina, por exemplo, com a reencarnação, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a pediatria, a pedagogia vão mudar quando o homem adotar como princípio a reencarnação, princípio fundamental da vida, como princípio da justiça divina e etc. Os olhos do homem vão mudar sobre estas coisas. E
As ideias espíritas vão transformar também a literatura, a música, as artes plásticas, o cinema, o rádio, o teatro e a televisão. E a mediunidade exercerá influência na universalização da linguagem, da sociologia, da arqueologia, da geologia, da história, da astronomia, etc. Então, nós estamos vendo quadros que mostram a importância da relação das leis do mundo espiritual com o mundo material. É o capítulo 11, terceiro legado, missão do Espiritismo. E Kardec coloca com clareza: aliança da ciência com a religião. É assim, o Espiritismo movimentando com as leis do mundo espiritual, todas as leis da ciência e todas da religião, porque a religião também parou no tempo, parou no túmulo, não entrou no mundo espiritual. O Espiritismo trouxe esse mundo espiritual para a religião e ela ainda não aceitou. As leis que regem o universo espiritual são tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros. E lei do mundo espiritual não é lei que está mudando qualquer coisa, por qualquer coisa, não. É imutável, meus irmãos, como as leis da matéria. Não é? Muito bem. No futuro, a ciência deixará de ser exclusivamente materialista. Deverá levar em conta o elemento espiritual. A religião deixará de desconhecer as leis orgânicas da matéria. É a questão do milagre, né? O Espiritismo não aceita o milagre, são leis da natureza. Acontecem coisas maravilhosas realmente, como curas extraordinárias. Por exemplo, as que Jesus fez, mas fez de acordo com as leis da matéria. Ele sabia dominar a matéria, ele agia sobre as forças do fluido universal e as forças da mente das criaturas, fazendo uma conexão entre as duas, ele fazia aquelas curas extraordinárias. Marchando juntas, servirão uma de apoio à outra. Muito bem, meus irmãos. Consequência da união. A ciência deixará de ser materialista, levará em conta o elemento espiritual, não desmentirá a religião, deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, a religião. A religião é que precisa fazer isso, não é mais a ciência. Estará de acordo com a razão e não se oporá à lógica dos fatos. Adquirirá a inabalável poder. A religião vai se transformar, meus irmãos, numa coisa poderosa aqui no planeta. Todas elas, quando abraçarem as realidades do mundo espiritual, que é o que está faltando nelas. O materialismo será vencido. E haverá uma revolução moral sob a ação dos espíritos. A nova era é baseada numa revolução moral, disseram os espíritos. Revolução moral sob a ação dos espíritos. Aí vocês acham que podemos finalizar? O que você acha? Tem muita coisa para se estudar, né? É muita coisa. Mas eu não vou finalizar, não. Eu vou continuar, então. Já que você pediu, vamos voltar para o livro Universo e Vida, meus irmãos. No porvir, a nova era, a glória do Evangelho, descrita pelo espiritual, nesse menor capítulo da sua obra, que está aí, para vocês verem que é pequeno mesmo, né? Nesse capítulo, eu não posso mostrar todos os slides, ele fala das características de quem vai ficar no planeta para a nova era.
ele fala da subsistência, ele fala das missões ásperas que ainda vão haver no nosso planeta. Não haverá milagres, não haverá felicidade eterna logo de cara, nós vamos ter que trabalhar. Não haverá também mais desespero nem prostituição, viciações ou mendicância, infância carente, velhice abandonada. Na morte, haverá ainda a morte, porque nós vamos continuar com o corpo de carne. Mas haverá na morte a relação com o mundo espiritual. Então não vai ter tanta aflição, nós vamos ter conexão com o mundo espiritual. E também visitas àqueles que já foram, recebendo deles a presença, materializações, etc. A ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas, e haverá até excursões de férias em mundos de sempre eterna beleza. As necessidades e fraquezas não poderão ser extirpadas por milagre, mas a maldade, os frutos dela, não chegarão aos extremos do homicídio. Haverá um parlamento das nações, onde o direito e a diplomacia serão ressaltadas em outro nível. O Estatuto dos Povos manterá o parlamento das nações, mas também não haverá mais monarquias, oligarquias, plutocracias e democracias. Até que enfim, né? Haverá apenas uma espiritocracia evangélica, fundada no celeste platonismo do mérito maior, do maior saber e da maior virtude. Meus irmãos, muitas mudanças. No parlamento das nações, excelsos espíritos materializados designarão, em nome e por escolha do Cristo, os governadores da terra. Olha só a expectativa que podemos ter nestas palavras na obra do Universo e Vida do irmão Áureo. No futuro reinarão a ordem e a paz. A terra pertencerá aos mansos de coração. Meus irmãos, vamos meditar em tudo isso, abrir o nosso coração para as realidades do mundo espiritual, lendo essas revelações feitas por Kardec, por Chico Xavier na sua extensa obra, e abrindo a nossa mente, sendo um dos construtores desta paz prevista no mundo futuro. Que a paz de Deus fique no coração de todos.